Bom dia a todos que vão participar aí das aulas, as pessoas que acreditarem no nosso trabalho. E com certeza vocês vão ter uma saúde bem melhor, né? Com esses vídeos aí que vocês vão poder estar assistindo. E os vídeos eles vão estar aí disponibilizados no YouTube por tempo indeterminado. Então, qualquer momento que vocês quiserem, né? Eu sugiro que vocês salvem o link do vídeo, né? Vocês salvando o link do vídeo, vocês vão poder ver ele quando vocês quiserem. Então hoje, dando continuidade, a gente vai estudar a respeito dos florais, né? Os florais de Bach. Então tem esse nome de florais de Bach porque eles foram descobertos por um homem chamado Edward Bach. Então Edward Bach, ele foi galês, né? Ele chegou a estudar medicina, cursou medicina, se formou como médico, estudou também medicina natural, chegou a utilizar a homeopatia por alguns anos, né? Mas mesmo com essas medicinas e tendo sido médico por tanto tempo, ele não se sentia satisfeito com o que a medicina estava oferecendo para ele. Ele sentia que estava faltando alguma coisa, que faltava algo a mais, né? Ele sentia que ele tinha uma missão a cumprir e que ele não estava cumprindo aquela missão ainda. Então quando ele era criança, ele era uma criança cheia de vitalidade. Era uma criança que gostava muito da natureza, que tinha um contato com a natureza. Então, ele chegou também a estudar e criar vacinas, né, injeções. E essas injeções, ele utilizou uma delas com grande sucesso. Ela foi muito bem difundida, as pessoas utilizaram ela. E a partir desse conhecimento, ele estava passeando, né, pensando a respeito de qual seria a missão dele para a vida, e ele viu uma planta, né? Planta Mimulus, né? Foi uma das primeiras essências que ele fez, Mimulus e a Impatiens, né? Então ele viu aquela planta e pegou ela, colheu um pouco dela e utilizou a mesma fórmula, mesma forma que ele tinha utilizado para fazer a vacina, ele utilizou naquela planta. E assim ele extraiu a essência daquela planta. E assim fez o primeiro floral dele. E aí estudou a planta, né? E quando apareceu uma pessoa com problemas emocionais, ele receitou aquela planta de acordo com aqueles problemas que ela tinha. E foi um sucesso. A pessoa ela se curou apenas com aquela essência floral. Aí depois disso, ele, vamos dizer assim, identificou que essa era a missão dele, que era isso que ele tinha de fazer, né? E aí ele começou a estudar outras plantas e começou a ver que as próprias flores, que se deixassem as flores em água, né, água mineral de molho, aquela água mineral ela absorvia a energia da flor, né? E aí, com isso, ele começou a formar, a dar forma, né? Fazer as formulações de como fazer os seus florais. E aí ele começou a sintetizar isso, né? Ele chegou a fazer um trabalho de 38 florais desse tipo. Aí quando ele já tinha concluído, né, essas 38 essências florais, aí já estava velho, já de idade, ele falou, né, para sua família que ele tinha, para as pessoas que ele tinha concluído a missão dele. Aí pouco tempo depois disso ele faleceu, né? E para vocês verem como a missão era importante para ele, porque ele sabia que ele tinha uma missão, mas não sabia qual. Então teve um momento que ele não estava na missão dele, que ele ficou muito doente e chegou a ser internado e quase morreu. Mas por ele ter que cumprir uma missão que ele achava que ele tinha que ter, ele se recuperou dessa doença que ele teve. E recuperou da doença, e aí depois disso ele encontrou. E aí ele largou aquilo que ele fazia e passou a utilizar os florais. E eram tratamentos que ele dava gratuito para as pessoas. Ele dava os florais gratuitos, fazia os tratamentos sem cobrar. Isso na própria casa dele. Hoje em dia a casa dele é um lugar, um instituto, que faz esses florais e vende para todo o mundo, né? Distribuindo os florais da forma original, como eles têm que ser feitos, né? E inclusive por causa disso existe um floral também
para pessoas que estão sem rumo na vida, sem saber o que fazer, e aí dá esse direcionamento para a pessoa, né? E os florais, eles são energéticos, né? Então eles tiram a energia da planta, e a partir dessa energia que eles tiram na planta é como cura a pessoa, né? E o Dr. Bach, ele escreveu um livro que eu vou estar disponibilizando para vocês aí, vocês que compraram o curso, né? O nome do livro chama Cura-te a Ti Mesmo. É um livro pequeno, tá, gente? 68 páginas, tá? Em português. E nesse livro ele pontua uma nova forma de cura das doenças, né? Então, nas demais aulas, né, falamos da cura das doenças a partir da água do mar, do sol, da terra, da água mineral, né? E agora, um outro ponto é o equilíbrio térmico, né? Desequilíbrio térmico que causava a doença. Aí o Dr. Bach já faz um outro apontamento. Nesse livro dele, ele diz que a doença ela é causada por problemas emocionais. Então, nossas emoções, a emoção das pessoas é que causa a doença. Então, emoções desequilibradas acaba causando o adoecimento na pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, tem muita ansiedade, é muito impaciente, então, consequentemente, por esse sentimento, acaba desenvolvendo uma gastrite nela. E assim com todas as outras doenças. Outros estudos vieram posteriormente a respeito disso, né? Estudando a psicossomática, né? Psicossoma, como o mental ele influencia, como as emoções ela influenciam nas pessoas. Então, a missão dele foi essa, trazer a cura para as emoções. Por meio da cura das emoções, curava assim as pessoas, né? Então, esse livro vai estar disponível aí para vocês lerem ele também, tá? E aí a gente, para não se alongar demais, que provavelmente vai ser umas 2 ou 3 aulas, né? Porque são muitos florais, a gente já vai para os florais. Então, são 38 essências florais, desses florais de Bach, porque foi o Bach o criador deles, e também vale lembrar que depois de Bach teve muitos outros florais que foram desenvolvidos depois deles. É uma lista tão grande que não tem nem como relatar todos, mas aí dos mais variados, né? Florais com nomes das cidades que foram desenvolvidos, tipo florais de Saint-Germain, então tem muitos florais, tá? Então, os primeiros florais que Bach criou foi o Mimulus e o Agrimone, tá? Não, gente, perdão, Mimulus e Impatiens. Impatiens é um floral ótimo para quem é muito impaciente. Então, vamos lá, o primeiro floral. O primeiro floral chama Agrimone. Agrimone é uma florzinha amarela, como vocês podem ver aí na apostila. Florzinha amarela, muito bonita. Então, esse floral Agrimone, ele é um floral para a tortura mental por trás de um rosto alegre. Hipersensibilidade a ideias e influências alheias. O floral que traz paz e leveza ao interior. Então, aquelas pessoas algumas que dizem, né, uma pessoa falsa, né? Todo mundo olha ela está sempre alegre, sempre feliz. Mas por trás disso, ela não tem aquilo, como se tivesse uma máscara de felicidade nela, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa com muita sensibilidade para as ideias alheias. Então ela se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar a respeito dela. Preocupa com o que estão pensando a respeito dela, se ela vai estar sozinha, o que vão pensar a respeito dela. Aí, para se proteger, ela sempre coloca um rosto de alegria, de felicidade. Essa é a pessoa de Agrimone. Então, a pessoa que tem essas características emocionais e utiliza esse floral, ela vai começar a trazer paz, leveza para o interior dela. A lição dessa planta é permitir que você mantenha a paz na presença de todas as provações e dificuldades, até que ninguém tenha o poder de lhe causar irritação.
Então, pessoa que é irritada por medo da sociedade utiliza o agrimônio, ou por medo das outras pessoas, se sente irritada por causa das outras pessoas, essa planta agrimônio. Para aquelas pessoas joviais, animadas, bem-humoradas, que amam a paz e não gostam de brigas e discussões, para evitar que tenham que renunciar a muitas coisas. Embora geralmente tenham problemas e sejam atormentadas, inquietas e preocupadas, tanto com a mente quanto com o corpo, escondem suas preocupações por trás de seu bom humor e de suas brincadeiras, sendo considerados excelentes amigos. Frequentemente tomam bebidas alcoólicas e drogas para se estimularem e poderem continuar suportando seu fardo com ânimo. Então, gente, é aquela pessoa que está triste na vida, está depressiva, mas não mostra para ninguém isso. Ela sempre se mostra divertida, alegre, mas por dentro ela não está daquele jeito, né? Ela é uma pessoa que todo mundo gosta de ficar perto, porque é divertida, animada, mas no interior dela mesma ela não é daquele jeito, ela se mostra daquela forma. Então, isso é agrimônio, tá? Se vocês tiverem essa característica, então vocês podem tomar esse floral da planta agrimônio, que é a primeira. Segundo floral, aspen. O aspen, ele, para vocês que estão vendo aí, né, é uma plantinha muito diferente, né, com vermelha, pintadinha, com um monte de cabelinho, tá? Tô descrevendo ela também porque às vezes a pessoa tá vendo só no YouTube, não tá querendo seguir na apostila, para ter uma ideia da planta. Então, o aspen é medo de coisas desconhecidas. O floral para medos vagos e inexplicáveis. Então, tem algo para eu falar para vocês que o Dr. Bach, quando ele estava estudando, ele fez algumas classificações em grupos, né? Ele classificou as pessoas em vários grupos. Então, eu vou falar isso quando estiver terminando para facilitar para vocês identificar florais, tá? Mas então existem grupos, existe o grupo do medo, o grupo da solidão, o grupo da incerteza. Então tem são 7 grupos. E todos esses florais, eles encaixam em algum desses grupos, para facilitar para vocês poderem estar identificando qual floral que é o certo para vocês ou para alguém da família de vocês, né? Então o aspen, ele é para tratar o medo. Só que qual tipo de medo? O medo de coisas desconhecidas. Normalmente a gente pergunta para uma pessoa, de que você tem medo? Eu tenho medo de aranha, tenho medo de barata, qualquer que seja o medo. Tenho medo de cair em um buraco. Tem os medos mais, tem medo de água. São medos que são conhecidos, né? Então não é o floral aspen, ele não serve para isso, medos conhecidos. É para aquele caso de uma pessoa que tem medo, mas ela não sabe do que ela tem medo, não sabe do que é o medo dela. Ela sente medo, mas não sabe por quê. Fala assim, eu estou sentindo medo. Mas você está sentindo medo de quê? Eu não sei do que eu estou sentindo medo, só estou sentindo medo. Então, aspen, ele é ideal para isso. Dr. Bach percebeu claramente que a planta pode ajudar as pessoas que têm medos vagos e sem definição. Também comentou que aqueles que precisam do floral aspen, em regras gerais, têm medo de contar seus problemas para outras pessoas. Então, vamos dizer assim, se vocês como terapeuta seria difícil encontrar isso. Ou não tanto, né? Você pergunta, qual que é o seu medo? A pessoa fala, eu não quero contar qual que é o medo. Aí já está identificando que é uma pessoa possível aspen, né? Ele não tem, vamos dizer assim, medo de contar os medos que tem para as outras pessoas. Para medos vagos e obscuros, sem explicação ou razão de ser, o paciente pode ficar apavorado com o pressentimento de algo terrível está para acontecer, sem que saiba o que é. São as chamadas fobias, né, gente? Paranoia. Aquele filme Premonição. A pessoa está andando no carro e esperando que algo ruim aconteça, que vai acontecer algum acidente, como se ela sentisse que alguma coisa ruim vai acontecer, mas não sabe o que é. E às vezes não é nada, não vai acontecer nada. Aí esse floral é ideal para isso, aspen, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, mas que não vai acontecer nada. E aí, chegando até o paciente poder ficar apavorado, com medo de que algo aconteça. Tais medos inexplicáveis podem persegui-los
dia e noite e a pessoa tem receio de falar deles com os outros. Então, gente, olha só que tesouro isso aqui. Você imagina encontrar uma pessoa que está nessa situação. Ela tem medo das coisas, não fala para ninguém, está vivendo aquele tormento, tem sempre um pressentimento, um medo que não sabe de onde vem. Se a pessoa começa a tomar esse floral aspen, some aquilo que ela está sentindo, desaparece aquilo. Então, olha a beleza disso, né? Claro que para ter domínio sobre isso e poder aplicar nas pessoas, tem que ter um certo estudo, né? São 38 essências florais, né? Mas ter nesses grupos facilita isso também. A pessoa chega para tratamento, eu tenho medo, né? Aí vamos estudar esse medo que a pessoa está querendo tratar. Os florais são para tratamentos emocionais. Próximo floral, Bi-Irsch. O floral para quem é intolerante em relação aos outros. Pessoa que não tolera as outras pessoas, né? Qualquer errinho que a outra pessoa faz, ela não está tolerando. É uma pessoa muito rígida com as outras pessoas. Então, o Bish, ele é uma plantinha, é uma espécie de uma flor, tá? Mas não é uma flor, ela só tem várias matinhos nela, várias raminhas peludas, né? Uma flor diferente. Então, são pessoas com preocupações excessivas com o bem-estar alheio. Pessoas intolerantes e muito preocupadas com o bem-estar alheio. Um exemplo que a gente pode dar, uma mãe com um filho. Mas uma mãe que está muito preocupada com o bem-estar do filho. Por exemplo, fica preocupado se o filho vai arrumar alguém, fica preocupado se ele vai ser alguém na vida, fica muito preocupado, mais do que deve ficar. Preocupação não é certa, não é certo ficar preocupado com os problemas. Agora, mas tem uma quantidade que ainda é aceitável. Agora, preocupar demais com a vida dos outros, com a vida alheia, aí esse floral Bish é ideal para isso, tá? É indicado para a intolerância, censura e crítica. Então, se vocês são assim, vocês criticam demais as outras pessoas, às vezes não tolera qualquer coisa que a pessoa faça, a pessoa apertou a pasta de dente e não aceita aquilo que a pessoa faz daquele jeito nenhum. Isso é uma forma de intolerância. Então, pessoa que é intolerante, que censura, que critica, que julga muito as outras pessoas. Rapaz, esse floral bicho aí, hein? Ninguém vai querer ser ele, né? Quem que admite que critica, que julga os outros, né? O nosso cameraman já está se encontrando aqui já. Dr. Bach comentava muito que é um floral para o crítico e não para a pessoa criticada. Então é aquele floral que é para a pessoa que gosta de criticar os outros. Não é aquela pessoa que fica sendo criticada e fica quieta na dela, né? Então vocês pensam, nossa, mas como essa pessoa critica os outros, né? Dá o floral bicho para ela. O bom dos florais, gente, que eles são amplos, né? Então eles pegam um todo. São diferentes da homeopatia. Por exemplo, a homeopatia, quanto mais eu acertar de característica na pessoa, melhor. O floral já não precisa disso. Qualquer ponto que a pessoa tiver, eu posso indicar ele que ele já vai tratar. Não tem o que a gente chama de patogenesia nos florais, tá? Isso que é bom. Porque, tipo assim, na homeopatia, vamos dizer aqui, ó, esse floral é para intolerância, censura e crítica. Então, eu indico para uma pessoa que ela critica muito, mas ela não é intolerante e nem censura. Uma homeopatia, né? Aí, o que acontece? Cura a crítica, mas aí, se ela tomar muito, acaba aparecendo um pouco de intolerância e censura nela. Que depois que ela parar, vai sumir e vai manter a cura, né? A homeopatia ela tem essas características, que é o que a gente chama de patogenesia, aparecer alguma personalidade do medicamento. Aí já o floral, ele não tem isso. Por exemplo, aqui tem intolerância, censura e crítica, desse floral. Aí a pessoa ela é muito crítica, mas não é intolerante e não censura. Se a pessoa começar a tomar o floral, ela simplesmente vai curar a crítica dela e não vai aparecer a intolerância e nem a censura. Porque o floral, ele é muito fino, ele é muito fino. Então vocês imaginem assim, deixa eu pegar dois exemplos aqui.
Não, um exemplo. A homeopatia para tratamento é como se ela fosse uma bazuca. Então ela vai na doença assim e faz um limpa na geral, né? Como se pegasse uma mangueira de bombeiro assim na casa e limpasse tudo e jogasse a sujeira tudo para fora. Só que aí jogando essa sujeira para fora, às vezes fica alguns resquícios na parede, no chão, no teto, né? Alguns resquícios de sujeira. Aí o floral é como se você pegasse uma escovinha pequenininha e fosse limpando toda a sujeira que sobrou no chão, todo o resquíciozinho de sujeira menor que não conseguiria ser limpada com o jato, né? A mangueira de bombeiro, não conseguiria limpar. Então o floral ele vai limpando assim muito sutil, muito fino. Então por isso que às vezes tem gente que acha que o floral não funciona. Então não é que ele não funciona, gente, é porque ele leva um tempo para ter o efeito. De 3 semanas a 3 meses. Então tem que tomar ele com a frequência até sentir um efeito. Tem gente que é muito sensível à energia, que toma o floral de imediato já sente mudança. Agora tem gente que não, que leva mais tempo, né? Aquele exemplo famoso da cebola, né? O ser humano é como se fosse uma cebola com várias cascas. Então começou a utilizar o floral, vai tirando as cascas que está de fora primeiro, até limpar tudo, tirando toda a sujeira aos poucos. Então por isso que o floral ele trata no geral, é um tratamento holístico, porque trata o ser humano como um todo, e é mais demorado porque ele vai tratando aos pouquinhos, limpando toda a sujeira. Às vezes a pessoa nem percebe que está funcionando, tá? Então pelo menos, se vocês acharem que não está funcionando, pergunta para quem vive com vocês. Aí essa pessoa vai te informar. Fala, não, mas você era totalmente pessimista, agora não parou de fazer isso. Então voltando ao floral bicho, são para pessoas que têm um certo poder de dominação e acarretam em atrapalhar a liberdade de outras pessoas ao seu redor. Então, para quem entende de signo aí, né? Floral bicho para o signo de leão. O leão é o quê? É aquele que é dominador, que domina os outros, tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu gosto, né? E ele tem esse poder de domínio sobre as pessoas. Então, o floral bicho funciona perfeitamente para isso, tá? Poder de dominação, que pela essa dominação que eles têm, né, essa força de dominar os outros, acaba privando a liberdade da pessoa. Floral bicho. Em regras gerais, quem critica o outro, no fundo possui um sentimento de inferioridade em si mesmo. No livro Repertório das Essências Florais, o pesquisador Richard Katz e Patrícia Kaminsky fazem um comentário a respeito do floral bicho. Um sentimento interno de inferioridade e hipersensibilidade que é projetado sobre os outros. É muito comum que essa pessoa tenha sido criticada em um ambiente cheio de críticas e expectativas rígidas, e por isso se sinta muito vulnerável e insegura interiormente. Porém, aprendeu a lidar com esse problema condenando os outros em vez de curar si mesmo. Floral bicho, vocês imaginam uma criancinha que está crescendo em um lar onde o pai e a mãe é muito rígido. E aí eles criam muita expectativa em cima do filho. E exige demais da criança. Exige demais, critica a criança, né? É muito forte com elas. Aí a criança cresce daquele jeito e para tentar se livrar daquela situação, em vez dela procurar lidar com os próprios sentimentos dela, ela lida do mesmo jeito que lidavam com ela, né? Então os pais criticavam muito ela, então ela começa a criticar muitas outras pessoas, dominar as outras pessoas, o que é um comportamento natural, né? Se ela foi criticada a vida toda, ela começa a repetir aquele comportamento. Para aqueles que sentem a necessidade de ver, sobretudo, o bem e a beleza em tudo que os rodeia, e embora muita coisa pareça estar errada, tem a capacidade de ver o bem crescendo. Assim são capazes de ser mais tolerantes e indulgentes, compreendendo os diferentes caminhos que as pessoas e as coisas seguem para alcançar sua própria perfeição final. Esse aí é um aspecto positivo do medicamento, tá? Todo o medicamento ele tem um aspecto negativo e positivo. Por exemplo, a pessoa ela é impaciente, começou a tomar o Impatiens,
Aí ela começa a aparecer o sentimento de paz que o floral dá para ela. Então o cerato é para aqueles que não têm confiança em si próprios, impedindo-os de tomarem as suas próprias decisões. Pedem constantemente conselhos aos outros, sendo frequentemente mal orientadas. Então aquela pessoa que não tem certeza, está inseguro sobre o que fazer e fica pedindo conselho para todo mundo, né? Você acha que eu faço isso? Aí a pessoa fala alguma coisa, tá, vou fazer. Aí pergunta para outra, pergunta para outra. Cada um aconselha uma coisa, a pessoa fica... Gente, olha que cerato, um barquinho na tempestade, um barquinho inseguro. Como que é um barquinho na tempestade, né? Vamos botar sentimento no barquinho. Ele está inseguro porque tem qualquer momento ali ele pode virar, então ele tem insegurança. E para qualquer lugar que a onda bate, ele vai. Então essa imagem, insegurança e influências alheias. Esse é o floral cerato. Próximo floral, Cherry Plum. Outro do grupo de medo. É uma plantinha uma flor de 5 pétalas, pétalas redondas brancas, e os vertículos delas são vermelhos com pontinhas vermelhas também. Então é outro do grupo de medo. Cherry Plum é o medo de perder o controle da mente. Pessoas, por exemplo, que têm síndrome do pânico, né? Então, chega a ter medo de enlouquecer, medo de se perder. Então o Cherry Plum, ele funciona para isso, né? Medo de que a mente esteja excessivamente tensa, medo de perder a razão, de fazer coisas terríveis e desagradáveis. Coisas não desejadas e subitamente erradas, mas ainda assim surge o pensamento e o impulso para cometê-las. Gente, Cherry Plum é para a pessoa que está ali no momento assim vamos dizer assim, de loucura, né? O medo, ela chega num estado de problema mental, de depressão, que ela fica tá com medo, chegou no ápice, né? Já está na beira do precipício, a qualquer momento ela pode perder a razão. A razão dela seria o quê? Tentar se suicidar, tentar se matar, ou fazer qualquer atrocidade que fosse, né? Esse medo de perder a razão, de fazer coisas terríveis e desagradáveis. Ou nisso você pode colocar tudo, tá, gente? Tipo, fazer ato sexual ilícito, né? A pessoa perde a razão. Um exemplo, a pessoa que bebe muito álcool e perde tudo aquilo, faz qualquer coisa, né? E mesmo ela não querendo fazer aquilo, tem sempre um impulso que faz ela querer agir daquela forma. Então, Cherry Plum é para isso. Pessoas que têm medo de perder a razão, de perder o controle que ela tem da própria mente. Exemplo, a pessoa que bebe demais e perde os princípios sociais que seguram ela, né? Ela quer se segurar, mas não consegue. Então, o Cherry Plum é do grupo do medo. A gente pensa que é raro achar gente assim, né? Mas tem muita gente no mundo, tá? Próximo floral, Chestnut. Recusa-se a aprender com a própria experiência. A essência floral que ajuda em nossos erros. A pessoa foi lá, fez coisa errada. Aí, em vez de aprender com o erro, que aquilo está errado, ela volta e comete o mesmo erro de novo. Aí viu que está errado, comete o mesmo erro de novo. Ela tem esse floral Chestnut, a pessoa ela tem a característica de ficar repetindo os mesmos erros e de não aprender com os erros. Gente do céu, quanta gente que tem desse jeito no mundo, né? Que fica repetindo os mesmos erros e não aprende com os erros. Inclusive todos nós, né? Em algum nível a gente aprende com os próprios erros, em outros a gente fica repetindo os mesmos erros várias e várias vezes, né? Às vezes não aprende com eles. Então esse floral Chestnut aí, gente, acho que todo mundo pode tomar um pouquinho dele, viu? Porque em algum nível a gente ainda continua repetindo os mesmos erros do passado, né? É interessante notar que algumas pessoas utilizam no máximo seu pensamento, intuição e percepção para aprender com as lições da vida diária. Dessa forma, adquirir conhecimento, aperfeiçoar-se e somar experiências na vida que os levarão à excelência. Precisa de muito isso não. Vamos ver uma pessoa que faz escultura, né?
Ela faz uma escultura, fez uma escultura de, sei lá, de qualquer coisa, de um coração. Na primeira escultura que ela fez, ela viu que ela errou ali um pouco, que ela não alisou muito bem a massa da argila, por exemplo. Aí na segunda vez que ela vai fazer, ela já viu onde que ela errou, ela já melhora, já faz mais liso, né? Aí ela vê que ficou um pouco torto, aí ela faz na outra escultura, ela já faz mais liso e já põe um pouco de massa naquele lugar onde ela viu que ficou torto. E assim, somos todos nós na vida. A gente vai vendo os nossos erros e aprimorando, né? Utilizando pensamento, intuição, percepção para aprender com as lições diárias da vida. Esse que é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Aprender com as lições diárias, que vão levar a gente algum dia à excelência. Já outras pessoas têm maior dificuldade, repetem os erros não só uma, mas duas ou mais vezes. Esse tipo de personalidade, como comenta Ba, que necessita de Chestnut Buddha, né? Chestnut Buddha, nome completo dele. Então é isso, pessoas que estão sempre cometendo os mesmos erros e não percebem que aquilo que ela está fazendo é errado. Isso aí vocês podem ver na sociedade, né? Pessoa que bebe, vê que aquilo está prejudicando ela e continua bebendo. Chestnut, né? Que aí vai começar, às vezes a pessoa bebe, atrapalha toda a família dela, né? Ela perde tudo aquilo que ela tinha e mesmo assim continua bebendo. Por quê? Não está aprendendo com os próprios erros. Então, Chestnut é indicado para isso. Para a pessoa aprender com os erros que ela está cometendo. Para aqueles que não conseguem tirar o máximo de proveito da observação e da experiência e que levam muito mais tempo do que as outras pessoas para aprender as lições da vida. Vocês podem dar também para pessoas que têm um certo retardo mental, né? Tem mais dificuldade de aprendizado, erra e fica demorando para aprender. Então o Chestnut ele ajuda nisso. Enquanto para algumas uma experiência basta, para essas pessoas é necessário ter mais. Algumas vezes mais, até que a lição seja aprendida. Desse modo, para se pensar, vem cometendo o mesmo erro em ocasiões diversas. Enquanto um vê, só bastaria, ou mesmo a simples observação do comportamento dos outros, poderia impedir que o erro fosse cometido. Gente, viver com uma pessoa assim deve ser moleza, viu? Por exemplo, tem um dito, né? Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, às vezes a gente observa uma pessoa fazendo alguma coisa errada e vê que aquilo deu errado, aí a gente já não repete aquele comportamento, porque sabe que se a gente fazer vai dar problema, né? Sabe que vai dar errado. Então a gente observa e aprende com isso, com observação. Já as pessoas de Chestnut, elas veem aquilo, não aprendem com aquilo, comete o erro, repete o erro de novo e erra de novo e faz aquele erro várias vezes. E eu já vi gente assim, né? Às vezes pessoas assim em religião aparecem muito. Então esse é o Chestnut. Recusa-se a aprender com a experiência. Pessoa que não quer aprender com a própria experiência. E às vezes, gente, não é nem por própria vontade da pessoa. Às vezes ela tem algum nível aí de retardo mental ou retardo emocional também. Existe isso também. A emoção não foi bem desenvolvida. A esse floral ele vai ajudar nisso, tá? Inclusive uma pessoa que eu conheço com essa característica, que eu já vi repetindo várias vezes o mesmo erro, ela tinha um certo problema, né? O olho da pessoa mesmo era voltado para um lado esquerdo, né? Então ela tinha dá para ver que a pessoa tinha uma característica assim diferente, né? Próximo floral, chicória. Gente, chicória é uma planta linda, ela tem uma média de umas 16 pétalas finas, ela é da cor azul clara com tonalidades de branca e os vertículos florais dela pontudos com azul escuro e branco. Então é uma planta muito bonita, chicória. Só olhar aí na apostila, tá? Para as pessoas excessivamente possessivas, egoístas e manipuladoras. O floral para pessoas apegadas e possessivas. Então, gente, quem é possessivo demais, manipulador, egoísta, chicória para a pessoa. O negócio que a pessoa que é assim, né, manipuladora e possessiva, não vai querer tomar o chicória, né? Você vai ter que dar escondido para ela.
Bota no suco, né? As gotinhas ali no suco e dá pra beber. Brincadeira, tá, gente? Mas funciona. Geralmente o floral chicória é recomendado para pessoas que estão cheias de cuidados para com os outros, que tentam disciplinar e desejam os amigos e a família sempre por perto. Essas regras gerais estão... Em regras gerais, essas pessoas são tanto quanto possessivas, egoístas, mal-humoradas e até mesmo cruéis. Então, essa pessoa que é de chicória não é brincadeira viver com ela não, viu? Uma pessoa que tenta manipular os outros para que ela haja do jeito que ela quer, que é possessiva, né? Possessiva é a pessoa ciumenta, não deixa a pessoa ter liberdade para fazer as coisas, tem que sempre fazer do jeito que ela quer, disciplina as pessoas. Um exemplo aí para vocês verem, vocês imaginam aquela professora que é bem cruel com os alunos, né? É mais ou menos assim, ela quer que todos os alunos estejam perto dela e eles têm que agir direitinho da forma como ela quer que eles ajam e disciplina todos eles, todo mundo quietinho no lugar, todo mundo desse jeitinho. É possessiva, né? Então, é uma imagem para o floral chicória, né? Quando vocês pensar assim, uma pessoa que disciplina as pessoas do jeito que ela quer, e aí com isso ela também acaba sendo egoísta e mal-humorada, né? E aí com o agravante disso, é a pessoa que acaba sendo cruel, fazendo maldade, crueldade. Então, floral chicória. Eu fico pensando assim, caramba, uma planta tão bonitinha assim, né? Onde é que será que está a essência de crueldade dela, né? Se você vê a planta, esse centro dela, ele é cheio de como se fossem esses vertículos dela, da flor, eles são como se fossem vários espinhozinhos, né? Então esses espinhozinhos aí, né, mal-humorado, cruel, né, tem essa característica na planta, né? Mesmo sendo tão bonita. Essas pessoas desejam usar os outros para propósitos pessoais, são possessivas, o oposto da mãe, que se sacrifica por amor. Então a mãe, ela faz tudo pelo filho, né? Sacrifica por amor, deixa de dormir pelo filho. Aí são pessoas que são o oposto disso. De conversação rápida e contínua e cansam os outros com seus discursos. São péssimos ouvintes. Temem a solidão. Aquela pessoa que quer falar, mas não quer ouvir. Caramba, aqui eu já encontrei gente assim, tá? Gente, não precisa ter todas as características da pessoa, tá? Qualquer característica já serve. Então, tipo, ó, eu já encontrei uma característica de uma pessoa assim já. Só quer falar, mas não quer ouvir. Então, o chicória, ele funciona para isso. Cansam os outros com seus discursos. Tá sempre falando, a pessoa chega, ai, nossa. Aí você fala alguma coisa para a pessoa, ela não escuta o que está sendo dito e fala mais coisa ainda também. São pessoas péssimas ouvintes. Temem a solidão, uma vez que dependem dos outros como suprimento de vitalidade. Se preocupam demasiadamente com as necessidades dos outros e tendem a um excesso de cuidado com os filhos, parentes, amigos, sempre encontrando algo que deve ser corrigido. Estão... Caramba, gente, encontrei uma pessoa que bateu certinho com todas as qualidades aqui. Até vou dar o chicória para ela de presente. Se preocupa demais com a família, com os filhos, parentes, né? E está sempre querendo corrigir eles. Então tem essa preocupação com eles, quer manter eles perto, mas está sempre falando, não quer ouvir o que os outros falam e chega a disciplinar e às vezes é cruel. Bateu com a pessoa completamente. Um cliente que já estou tratando há algum tempo. Eles estão continuamente acertando o que consideram errado e o fazem com prazer. Estão continuamente acertando o que consideram errado e o fazem com prazer. Desejam que todos que lhes são caros estejam sempre perto. É uma característica engraçada, né, gente? Que é uma pessoa que quer que as pessoas estejam perto dela, mas quer que esteja perto para quê? Para disciplinar, para que as pessoas ajam do jeito que ela quer, né? E ela tem muito não gosta de estar sozinha, tem esse apego pela família, pelos parentes, pelos amigos, mas quando eles estão perto, em vez de tratar eles bem, às vezes trata eles de forma ríspida. Para vocês verem como esse mundo das emoções, é interessante, né? Existem tantas emoções, né? E às vezes a pessoa é até muito inteligente,
Agora, a inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional é muito difícil. A inteligência emocional ela só se desenvolve mesmo com as experiências da vida. A vida vai calejando a pessoa e vai desenvolvendo a emoção dela também. Clematis. Clematis é uma plantinha toda branquinha, com várias pétalas espetadas em todas as direções. E o centro dela amarelo. Clematis é o sonhador, distraído, falta de interesse no momento presente. O floral para os sonhadores e sem interesse da vida. É o signo de peixes, né? O signo de peixes é aquele que sempre está no mundo das ideias, sonhando com tudo, tem várias ideias. A maior parte tem um monte de ideia, mas sempre e tem falta de interesse pelo mundo. A pessoa que ela se torna tão espiritualizada, mas tão espiritualizada que ela tipo não quer mais ficar nesse mundo, né? Porque ela tá, como diz o ditado, né? Pés no chão e o olhar ao alto, né? Então é uma pessoa que está com o olhar no alto e está sem o pé no chão. Ela só está sonhando. E aí com isso de estar sempre no alto, ela acaba perdendo o interesse pela vida, pelo presente. As coisas se tornam sem motivação. Inclusive tem uma homeopatia, né, do ouro que ela tem uma característica assim. A pessoa que ela começa a utilizar o ouro coloidal, por exemplo, ela começa a se elevar espiritualmente. Ela começa a se elevar espiritualmente, só que se ela utilizar isso com muita constância, ela fica tão elevada espiritualmente que ela perde interesse pela vida, pelo esse mundo material. As coisas do mundo material ficam sem sentido. Porque o espírito ele é tão importante que a matéria não tem mais motivo, o mundo material. Inclusive, tem algumas pessoas que começaram a beber água e a água estava com ouro, e aí começou a criar essa patogênese na pessoa até elas terem a tendência suicida até. Então pode ser utilizado, faz bem, mas tem que usar direito, tá? Por quê? Porque perdia tanto interesse no mundo físico que não via mais motivo para continuar vivendo, né? O ouro ele tem essa característica. E clematis ele é para as pessoas que são assim. São muito sonhadoras, distraídas, falta de interesse no presente. Floral para os sonhadores, sem interesse pela vida, né? As pessoas que estão mais velhinhas também, né? Às vezes ficam sonhando com fazer alguma coisa, mas não tem mais interesse, não tem mais motivação para fazer nada. Eduardo Bach foi muito feliz em descobrir essa planta. Sua essência floral é muito vendida no Brasil e no mundo. Através de uma descrição sua, ele concluiu: para quem possui pouco desejo ou interesse de viver. Aí aquela característica do suicida que eu falei, né? Então essa planta aí, ó, gente, clematis, para tirar as pessoas da forca, viu? Pessoas muito sonhadoras ficam felizes por deixarem-nas sozinhas. Pessoa que não quer ter companhia dos outros, quer estar sempre sozinha. Fica feliz em estar sozinha. Tem pouca ambição para sobreviver. Para aqueles que são sonhadores, que vivem nas nuvens, parecendo não estarem completamente despertos e que não se interessam muito pela vida. São pessoas tranquilas, que não são realmente felizes com as circunstâncias em que se encontram, que vivem mais no futuro do que no presente, alimentando esperança de tempos melhores, quando ideias poderão ser realizadas. A pessoa fica só sonhando, fala, ai, quando isso acontecer eu vou ser feliz, quando isso acontecer eu vou ser feliz, e não faz nada para aquilo acontecer. Então não vai acontecer nunca, né? Só fica sonhando. Quando doentes, algumas fazem pouco ou nenhum esforço para melhorar. São pessoas que já, tipo assim, estão desistindo de viver. E em certos casos podem até desejar a morte, na esperança de tempos melhores ou de encontrar um ente querido que tenham perdido. Então, às vezes, a pessoa que perde alguém que é muito preciosa para ela e a pessoa perde a vontade de viver, clematis. Gente, então anota aí clematis, bota um destaque nele, porque com esse clematis aí vocês podem salvar muita gente da forca, tá? Clematis e álbum metálico, quando a gente chegar na homeopatia eu vou falar a respeito deles. São as homeopatias homeopatia floral para ajudar quem tá quase querendo se matar, né? Ou já tentou, já. Inclusive eu já tratei pessoas assim
E a pessoa está viva até hoje, isso aí já tem já uns 5 anos, né? A pessoa tentou se matar 2 vezes, entrei com tratamento e salvamos ela. Próximo floral, já perdi as contas, Crabbe Apple. O remédio de limpeza tem uma autoimagem pobre, baixa autoestima, o floral para purificação e limpeza. É uma florinha branca, é uma florzinha branca também, com 5 pétalas, e o centro dela, os vertículos florais dela são amarelos. Amarelo bem pro lado ali de um amarelo fosco. Então ele é um remédio para quem tem baixa autoestima. E pronto, pode dar para todo mundo, né? Quem tem baixa autoestima pode tomar o Crabbe Apple. Se escreve Crabbe e Apple maçã em inglês, né? Para quem tem uma autoimagem pobre, né? Mas já com autoimagem pobre, a pessoa tem baixa autoestima, já ficou perfeito. Às vezes a pessoa ela é até bonita, tá bem na vida, mas ela fica com essa baixa autoestima, se sentindo inferiorizada. Então o Crabbe Apple é para isso. E também é um floral para purificação e limpeza. Então se vocês quiserem utilizar ele para limpeza da casa de vocês, vocês podem, tá? Coloca umas gotinhas de floral num balde e limpa a casa, que aí vocês vão estar limpando a energia da casa. E como ele é um floral que trata baixa autoestima, então vai elevar a vibração da casa. É notório citar que o floral Crabbe Apple relaciona-se com limpeza, isto é, indicado para quem sente que algo não está tão limpo em si mesmos. Dr. Baixo considerou este floral como um remédio de purificação. Então esse aí também é um dos remédios, vamos dizer assim, panaceia, né? Pode ser utilizado por todo mundo, porque ele é um floral que vai limpar, vai purificar a pessoa. Este é o floral da limpeza. Serve a todos que sentem que há algo que não está muito limpo em si mesmo. Se você sente que está com alguma sujeira, que está estagnada a sua energia, que tem alguma coisa que está precisando limpar, então toma ele. Tá? E se você não sente nada disso, toma ele também, porque todo mundo precisa limpar alguma coisa, tá? A gente passeia com o carro no trânsito, ali tem um monte de energia que não é boa, trabalha às vezes com gente que não é positiva, a gente tem um monte de conflito na nossa vida e essas energias elas estão sujeitas a atrapalhar a pessoa. Então o Crabbe Apple, ele é bom para fazer essas limpezas de energia, tá? Toma ele, se já fez um tratamento com ele ou está fazendo tratamento com outro floral, toma ele de vez em quando, só para manter essa limpeza, né? Geralmente parece algo pouco importante, mas há aqueles casos nos quais uma doença mais séria pode ser praticamente ignorada devido àquela em que se concentram. As pessoas desse tipo anseiam por se libertarem disso, que é muito maior em suas mentes, sendo essencial para elas curá-la. Se o tratamento falha, ficam muito desapontados. Por ser um depurador, este floral purifica feridas. Se o paciente tiver motivo para acreditar que algum veneno entrou e precisa ser extraído. Então até picadas, gente, ele também auxilia na limpeza geral. Eu gosto de floral assim, que ele pega no todo, né? Não precisa ser muito específico. Quanto mais específico, mais difícil de usar. Quando é mais fácil de usar, quando é mais geral, é mais fácil de poder estar usando ele, né? Então, gente, floral pode só pôr na mente. Crabbe Apple, floral da purificação e de elevar a autoestima, da limpeza. Até a própria chama branca, né? A chama da pureza. Esse floral também é essa mesma característica. Próximo floral, Elme. Oprimido por responsabilidades. O floral para quem está sobrecarregado demais. Gente do céu, então essa aí, ó, pai de família, ou mãe de família, ou chefe de uma empresa, né? Pode tomar Elme, porque tem tantas responsabilidades, mas tantas responsabilidades em cima dos ombros, que às vezes acaba ficando oprimido por causa daquilo. É tanta responsabilidade que fica sobrecarregado demais com aquilo, né? Isso aí existe muita gente que está desse jeito no mundo, tá? Então, floral Elme, E-L-M, Elme.
É uma plantinha muito esquisita, gente, cheia de pontinha para todo lado, tem a tonalidade amarelo fosco, rosa e um rosa com a tendência mais para preto. Uma plantinha toda espalhada para todos os lados. Elme é uma essência floral para aquelas pessoas que estão realmente firmes e motivadas quanto ao seu propósito de vida e no mundo. Estão em harmonia com sua essência pessoal, mas esmorecem e se deprimem quando se veem com muitos afazeres e que dá a impressão de não dar conta da tamanha demanda. Então essa imagem que eu falei, né, do chefe de uma empresa é perfeita isso, né? O chefe que construiu uma empresa, ele gosta da empresa que ele construiu, sente que ele está fazendo certo, que é aquilo mesmo que ele quer fazer da vida, só que é tanta coisa, tantos afazeres, tanta coisa que ele tem que fazer, que ele se sente que não vai conseguir fazer aquilo tudo, que não vai conseguir resolver tudo aquilo. Também, assim, pessoas que estão em lugares de destaque, por exemplo, padres, pastores, mestres, pessoas que estão em lugar que tem que cuidar de um rebanho inteiro, né? Que tem que muitas pessoas sobre a sua responsabilidade. Então esse floral Elme aí, ele ajuda a pessoa que está muito sobrecarregada. Pessoa que tem que cuidar de toda a família, está passando dificuldade, então auxilia, né? E, gente, é bom porque vocês imaginam, às vezes uma pessoa está passando dificuldade financeira e a emoção dela atrapalha ela. Então, às vezes ela toma um floral, aí equilibrando a emoção dela, ela se curando, ela consegue sair daquela dificuldade financeira que ela está. Então, por isso que é tão importante tratar as emoções. Eu já vi empresas que eram bem-sucedidas, que eram rentáveis, que a partir do momento que o chefe da empresa começou a desacreditar, ficar desmotivado com a empresa começou a falir, né? Por quê? Por causa do sentimento da pessoa que era responsável por aquele lugar. Então, se a pessoa ela tem problemas emocionais e trata eles, então ela vai começar a ter fortuna na vida dela também. Às vezes pode haver períodos de depressão quando se sente que a tarefa a ele designada é difícil demais. E além das possibilidades de um ser humano. Acha que é tão difícil que ela não vai dar conta de fazer e às vezes fica até deprimido, né? Para aqueles que estão fazendo bem o seu trabalho, que estão seguindo a vocação de suas vidas e que esperam fazer algo de importância frequentemente em prol da humanidade. Passam às vezes por períodos de depressão quando acham que a tarefa que empreendem é muito difícil e acima das forças de um ser humano. Então é isso, gente. Pessoas que estão no lugar de destaque normalmente são assim, tá? Que tem muita responsabilidade, que tem muita coisa para resolver. Então esse floral aí, o Elme, ele vai ajudar essas pessoas que estão assim, tá? Bem específico ele, né? Só um momentinho. Próximo floral, Gentian. Gentian é uma florzinha com 5 pétalas também, com coloração violeta clara, com aspectos de branco. Muito bonita ela. Então, Gentian é uma planta, um floral, a essência floral para as pessoas que são facilmente desencorajados e desanimados. Vocês que estão desanimados com a vida, pessoa que está desanimado com a vida, está desencorajado, tem mais coragem para fazer as coisas, então pode tomar o Gentian. O floral para quem desanima em frente às adversidades. Olha, gente, vou confessar aqui que eu tenho um pouquinho dessas características aí também, viu? Não que eu seja desencorajado ou desanimado, tá, gente? Mas às vezes dá um desânimo, viu? Tipo quando eu estava dando a aula para vocês, né? Primeira aula, 160 visualizações. As derradeiras aulas não teve ninguém visualizando. Aí deu um desânimo, um desencorajamento, né? Então esse floral Gentian serve para esses momentos aí, né? E é um conteúdo muito bom esse, gente. Tratamento assim de primeira para vocês fazerem, né? E cursos caros. Dr. Bach fez um singelo comentário a respeito das pessoas que precisam do floral Gentian. O entendimento de que não existe fracasso quando se faz o melhor possível, seja qual for o resultado aparente.
Só um momentinho aqui, não ficou muito claro para mim. Fez um singelo comentário, um entendimento de que não existe fracasso quando se faz o melhor possível, seja qual for o resultado aparente. Mais um comentário profundo. A frase reflete que façamos o melhor que pudermos e Gentian nos ajuda a não esmorecer frente às adversidades. Ah, sim, ficou claro. Que eu fiquei em dúvida aqui se ele estava falando que tratava isso ou se falava que era assim, né? Então, às vezes a pessoa está sujeita a fazer aquilo que ela pode e acontece alguma coisa que atrapalha aquele trabalho que ela está fazendo. Então a pessoa ela fica desmotivada, desencorajada porque aquilo não deu certo, né? A pessoa que está abrindo um negócio, vamos ver, de vender produtos naturais. Aí ela fez tudo o que ela pode para aquilo e o negócio não deu certo. Aí ela vai ficar desencorajada, vai ficar desmotivada. Por quê? Porque aquilo que ela tentou fazer não teve um retorno que ela esperava. Então, isso acontece, tá? E aí essa frase que o Dr. Bach fez já auxiliando a pessoa nesse sentido. O entendimento de que não existe fracasso quando se faz o melhor possível, seja qual for o resultado aparente. Então, a pessoa não fracassou. Ela abriu uma loja de produto natural, mas a loja de produto natural não funcionou. Não é um fracasso, porque ela fez o melhor que ela poderia fazer para conseguir aquilo. Então, seja qual for o resultado que aparentemente seja de fracasso, não é de fracasso, porque ela fez o que ela podia, né? Então, as pessoas que precisam desse floral, o Gentian, têm muito desejo em contribuir em suas jornadas, mas desanimam rapidamente com o ambiente, com a opinião, com os outros, com as dificuldades. Dificuldades acabam desmotivando a pessoa. Para os que desencorajam facilmente, podem progredir bem no que se refere às doenças ou questões da vida diária, mas qualquer imprevisto ou obstáculo a seu progresso gera dúvidas e logo se deprimem. Então a pessoa está fazendo algo e aí aquilo não deu certo, ela fica deprimida, fica desencorajada. Esse é o floral Gentian. Então o floral Gentian é o floral para as pessoas que estão desenvolvendo negócios, que nem eu aqui, estão desenvolvendo aulas, que estão abrindo novas oportunidades. Então é o floral para auxiliar nisso aí, para a pessoa ela não se desanimar. Ou para pessoas que abriram negócios e o negócio não funcionou, não deu certo. Então o floral Gentian vai auxiliar nisso, né? Floral gentil, né? Gentian. Próximo floral Gorse. É o floral de uma florzinha amarela, um amarelo bem vivo, e as pétalas dela são todas fechadinhas, como se ela estivesse desabrochando, mas não desabrocha. Então ele é o floral da desesperança e do desespero, do pessimismo. O floral para quem já desistiu de lutar. Gente, então, olha, vocês podem fazer um composto de florais, tá? Então, por exemplo, pode fazer o composto do floral Gentian, que é a pessoa que está desencorajada e desmotivado, com o floral Gorse, de desesperança, desespero, para quem desistiu de lutar. Pessoa que perdeu o que tinha, ela vai ficar assim. Ela vai ficar em desespero. Pessoa que perdeu o trabalho, vai ficar em desespero, vai ficar pessimista, achando que nada vai dar certo, né? Vai desistir de lutar, vai ter esses mesmos comportamentos do Gentian, vai estar desencorajado, vai estar desmotivado. Então, Gorse é um floral que dá uma boa animada naquelas pessoas que estão resignadas com seus destinos. Isto é, que acreditam que nada pode mais ser feito, porque elas em nenhuma situação devido a isso, devido a isto, as redes neurais dessa pessoa vão se fortalecendo nesse modo de viver e tornam ainda mais difícil sair do conflito. Olha só, né? A pessoa que tentou fazer alguma coisa, fracassou, aí por causa do fracasso que ela teve, ela começa a achar que não tem mais nada para ela fazer na vida, que ela está perdida, que já era, né? Não tem mais o que ela fazer. Vou até marcar aqui que tem uma pessoa assim também. Gorse. Floral para quem já desistiu de lutar. Acho que vocês conhecem gente assim, né? Então esse floral dá uma animada nessas pessoas, né? As pessoas que falaram, eu fracassei, é o meu destino, não tenho mais o que fazer da vida. É assim, pronto.
Então esse floral ele vai começar a melhorar isso. E às vezes a pessoa que ela fica muito com essa característica, está sempre com essa característica de meu destino é assim, eu já fracassei, não tem mais o que fazer, como teve falando aqui, a pessoa começa, o cérebro dela se adapta àquilo e começa a fazer conexões dos neurônios daquela forma. Então o comportamento ele fica muito forte na pessoa. Pessoas que acabaram de desistir de lutar pela própria saúde, pessoa que ela está muito doente e desistiu de lutar, não quer lutar nem pela própria saúde. Então esse floral aí, gente, Gentian, ele vai ajudar nisso. Tá? Ou Gentian não, gente, perdão, Gorse. Gentian é do desânimo e desencorajamento. Próximo floral. Gente, vai ter que fazer mais aulas, tá? Que a gente já está indo aí para 1h30 já e é muito conteúdo. Eu sugiro que vocês que estejam vendo o vídeo, vocês vejam ele, revejam mais algumas vezes. Aí vocês escolham os florais que estejam mais adaptados a vocês, tá? E também, se possível, parar e ouvir cada floral mais de uma vez. Ou se não, você quer indicar um floral para alguém, você põe o vídeo, escuta os florais que tem e aí faz uma nota mental mesmo. Ah, esse floral tem que comprar. E vai fazendo tratamento assim aos poucos, tá? Falar aqui mais 3 florais, aí eu vou encerrar essa primeira aula, tá? Aí ela vai ficar em 2 ou em 3 aulas. São 27 páginas, eu estou chegando na página 10 agora. Então, próximo floral é Éter. Obcecado com problemas e experiências próprias. Não gosta de estar sozinho. O floral para quem sente ansiedade em ficar sozinho. É uma florzinha, parece um alface rosa, gente. Muito bonitinho, ó. Ou não, né? Não, parece não, gente. Eu tô olhando de longe. Uma florzinha rosa muito bonitinha. Gente, então, para aquela pessoa que fica sozinha e tá sozinha, começa a ficar desesperada porque tá sozinha. Meu Deus, eu tô sozinho, eu tô sozinho. Fica ansiosa, precisando de alguém. Então esse floral Éter vai ajudar nisso aí. Para aqueles que estão sempre procurando a companhia de alguém que possa ser útil, pois acham necessário discutir seus assuntos pessoais com outras pessoas, não importando quem sejam. Sentem-se muito infelizes se tivessem que ficar sozinhos por algum tempo. Então ela quer estar sempre com alguém, sempre conversando e nunca quer estar sozinho. Então esse floral é mais simples, tá? Floral Éter é para isso, pessoa que está sozinho e tem ansiedade por estar sozinho. Não gosta de estar sozinho, que quer estar sempre com alguém. Aí vocês imaginam aí aquele filho que está sempre agarrado com a mãe, nunca quer sair de perto da mãe, né? Então dá o Éter para ele que ele vai ajudar isso aí, né? Para neném que não fica sozinho nem um segundo, né? Está sempre junto com alguém. Próximo floral, Holly. Holly é o floral... Gente do céu, não consigo nem descrever essa planta aqui. Ela tem umas florzinhas brancas de 4 pétalas, umas folhas verdes muito grandes. A florzinha ela é bem pequenininha, a flor dela. Então a planta Holly, ela é para ódio, inveja, ciúme, desconfiança. Rapaz, essa planta aí é para os casados, hein? Quem se depara com ciúme, toma a plantinha aí, Holly. O floral para alguns sentimentos que nos perturbam internamente. Legal que eu não sei vocês, gente, mas quando vocês forem lendo ou ouvindo, eu aposto que vocês começam a identificar as pessoas, né? Vamos perguntar aqui pro câmera. E aí, câmera, você já identificou pessoas já? Já? Eu vou lendo aqui, já vou vendo um monte de gente já que encaixaria nos florais, né? É interessante citar esse floral Holly. É interessante citar que o floral Walnut protege o ser humano de fora para dentro, enquanto o floral Holly protege de dentro para fora, isto é, protege a própria pessoa. Dr. Bach preparou a essência floral, pois muitas pessoas sofrem nessa condição, e são emoções muito fortes e negativas, como raiva, ódio, a inveja, ciúme, desconfiança, e um mal-estar altamente destrutivo, que vem de dentro, a qual aflige muito a pessoa. Esses sentimentos podem ser inertes, e até mesmo comuns nos seres humanos. O problema é que quando eles encontram-se na pessoa constantemente e de forma habitual, tornam-se perigosos.
Então é normal a pessoa sentir raiva de vez em quando, né? Ódio não, porque a pessoa está alimentando a raiva, né? Mas é normal a pessoa sentir isso, sentir inveja, ciúme, desconfiança, isso tudo é normal. Só que quando a pessoa fica nisso num grau constante, isso começa a se tornar perigoso. Porque é perigoso a pessoa arrumar uma doença, ela começa a tornar a vida para ela e para os outros que estão próximos dela insuportável, né? Inviável. Para aqueles que algumas vezes são atacados por pensamentos tais como ciúme, inveja, vingança, desconfiança, é o floral para os diferentes tipos de desgostos. Interiormente, tais pessoas podem sofrer muito, frequentemente quando não há uma causa real para a sua infelicidade. Então, a pessoa ela tem essa característica, ela sofre muito, né? Que é o floral de dentro, de fora para dentro, né? Não, floral de dentro para fora, que ele ajuda a pessoa de dentro para fora, porque ela está sofrendo com aquilo e às vezes não transparece isso para os outros, né? Ódio, inveja, ciúme, isso tudo fica no interior da própria pessoa. Então ele ajuda tratando ela de dentro para fora, protege ela de dentro para fora. Já enquanto esse outro que falou Altnut, ele protege de fora para dentro, né? Então, para as pessoas que estão lidando com gente ciumenta, né? Pessoa que tem ódio, utiliza o floral Holly. Gente, então eu vou encerrar a aula aqui agora, tá? 1h30 de gravação. Vou parar que eu estou sentindo uma dorzinha aqui, muito conteúdo. Então essa é a primeira parte do vídeo, vai ter, acho que pelo jeito que foi, né? 27 páginas, foi 10 no primeiro vídeo, 10 no segundo. No terceiro vídeo a gente encerra. Aí encerra os florais, passa para os outros. Então, boa noite, aqui é noite, né? Bom dia, boa tarde a todos. Fiquem felizes, não usem drogas. E usem florais, né? Até mais a todos.